Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida, que se encontra em Juízes, capítulo número 14, versículo número 8. Diz assim: depois de alguns dias voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de mel de abelha. Glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante nessa passagem, eu já tinha falado dessa passagem ontem, só que pela graça e misericórdia do Senhor, Deus me fez entender algo novo nessa palavra, eu quero compartilhar contigo. Eu já tinha falado para você a respeito de Sansão, que ele vai partir o leão no meio, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vai se apoderar de Sansão, e ele vai partir o leão no meio, sem ter nada nas mãos. Aí o que me chama a atenção é que depois que Sansão mata o leão, a Bíblia diz que ele vai se casar com a filisteia de Tímina, e quando ele volta da casa dessa mulher, a Bíblia diz que ele se afasta do caminho, e ele se afastando do caminho, ele vai voltar no corpo do leão. Olha que tremendo. Percebe que Sansão tinha matado o leão, só que Sansão vai voltar atrás daquilo que ele matou. Aí o que me chama a atenção é que quando ele chega no corpo do leão, a Bíblia diz que tinha enxames de mel de abelha. Olha que tremendo, irmão, no corpo do leão tinha mel de abelha. Sabe o que eu acho tremendo nisso? Sansão não poderia tocar e nem comer. Por quê? Porque se você pegar para ler Juízes 13, nascimento de Sansão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai aparecer para Manoá, para o pai de Sansão e para a mãe de Sansão. Só que o anjo vai dizer assim, ó, Juízes 13, versículos número 3, diz assim: o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba bebida forte e não coma nenhuma comida impura. Olha que interessante. Percebe que o anjo tinha falado para a mãe de Sansão, antes de conceber Sansão, o anjo vai advertir, vai dizer, ó, você ficará grávida, você é estéril e vai dar à luz. Só que tem um porém, não beba bebida forte e não toque nada que é impuro, não coma nada que é impuro, porque o menino que vai nascer em você, ele é nazireu, ele é consagrado a Deus. Aí o que me chama a atenção, percebe-se que Sansão ele é consagrado a Deus, ele não poderia comer nem tocar nada que é impuro. Só que a Bíblia diz que depois que ele mata o leão, ele volta atrás do corpo do leão. E o que me chama a atenção, sabe o que eu acho forte nisso? Tinha o que no corpo do leão? Mel. Olha que tremendo, irmão, o mel ele é gostoso. Só que percebe, o mel está onde? Em coisa impura. Porque muitas das vezes o pecado ele aparenta ser gostoso. Eita Jesus, ele aparenta. Aleluia, percebe que, eita, glória a Deus. Sansão não poderia comer, ele não poderia tocar, porque é coisa impura. Só que o mel estava em cima ali do corpo do leão. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo. Sansão não poderia tocar em coisas impuras, só que tinha ali mel. E o mel é algo gostoso. Só que percebe, de onde que ele pegou o mel? Do corpo do leão, daquilo que é impuro. Porque muitas das vezes o pecado ele aparenta. Ele aparenta ser gostoso, mas o final é amargo. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eita Jesus, você quer ver uma coisa? Quando o inimigo oferece para você o pecado, ele nunca vai te revelar a consequência do pecado. Você quer prova disso? Vamos ler Gênesis 3, a Bíblia diz que quando a serpente se aproxima de Eva, olha o que a serpente disse para Eva: é certo que você não vai morrer, porque no dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus, conhecedor do bem e do mal. Olha que tremendo, a serpente ela se apresenta diante de Eva e vai dizer para Eva, ó, é certo que vocês não vão morrer. Só que Deus já tinha dito que ia morrer. Agora a diferença do diabo para Deus. Deus ele já disse o seguinte para Adão: Adão, no dia que você comer do fruto ou tocar, certamente morrerá. Então percebe que Deus disse que ia morrer. Só que o diabo ele vai distorcer, ele vai dizer assim, ó, para Eva: ó, é certo que você não vai morrer. Olha a diferença. Deus já revela que ia morrer. O diabo já não. Fala, como é que você não vai morrer? Eita glória, porque o diabo, ele oferece para você o pecado, escondendo a consequência. Eita Jeová, tá entendendo isso aqui? Oh glória a Deus, tá entendendo? Olha que tremendo isso aqui. Percebe que Sansão, quando ele pega do mel que está no corpo do leão, o mel é gostoso, mas está em coisa impura. Porque é assim que o pecado vem. O pecado ele aparenta ser gostoso, mas o final é amargo. Eita Jeová tremendo, aleluia. E sabe uma coisa que me chamou a atenção nessa passagem, irmão? Para honra e glória de Deus. Olha que forte isso aqui. Olha que tremendo. No versículo número 9 diz assim: pegou o favo nas mãos e foi andando com ele. Quando chegou onde estava seu pai e sua mãe, deu-lhe um pouco e eles comeram. Mas Sansão não lhe contou que tinha tirado o mel do corpo do leão. Sabe o que eu achei tremendo nisso? Percebe que Sansão, ele vai pegar o mel do corpo do leão, de coisas impuras, vai se alimentar, vai comer de coisas impuras, vai se contaminar e vai oferecer para os pais. Ou seja, ele vai contaminar os pais também. Sabe o que significa isso? Sansão é um tipo de pessoa que se contamina e também contamina os outros. Eita, glória a Deus. Porque tem gente que é assim, tem gente que se destrói e tem prazer em destruir os outros também. Eita, glória a Deus. Você lembra de Jonas?
Você lembra? A Bíblia diz que Jonas, ele vai desobedecer a Deus. Deus falou, Jonas, vai para Nínive. A Bíblia diz que Jonas vai para outra direção, ele vai para Tarsis. Ele desobedece a Deus. E a Bíblia diz que ele entra num barco, no navio. Perdão, ele entra no navio. Quando chega no navio, a Bíblia diz que Deus levantou a tempestade. E os marinheiros vão tirar sorte para ver por que aquela tempestade havia se levantado. E a Bíblia diz que a tempestade e a sorte vai cair em Jonas. Percebe que a culpa cai em Jonas. Aí os marinheiros vão falar para Jonas, Jonas, quem é você? De onde você vem? Aí Jonas fala assim, eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor, que fez o céu e a terra. Aí Jonas fala assim, essa tempestade se levantou é por minha culpa. Agora percebe, a tempestade se levantou por causa de Jonas. Mas Jonas é alguém que não se preocupa com tempestade. Ele leva a tempestade para os marinheiros, mas ele mesmo vai dormir no porão do navio. Sabe por quê? Porque tem gente que tem prazer em prejudicar os outros também. Tem gente que é igualzinho Jonas. Só traz preocupação, só traz dificuldade, mas ele mesmo não se preocupa, ele fica descansado, tranquilo. Se você ler a história de Jonas, você vai ver que Jonas, ele entra no navio e dorme. Aí você fala, como pode uma pessoa trazer tempestade e dormir? Eita, glória a Deus, aleluia. Porque tem pessoas que é assim, só se aproximam de você para trazer problema. Mas ela mesma não se preocupa com aquilo que ele traz. Eita, Jeová, tremendo. É igualzinho Sansão. Sansão é alguém que se contamina. Sansão se contamina. E ele vai oferecer para quem? Para os pais. Olha que tremendo isso, irmão. Olha que forte isso. Sansão tirou o mel do corpo do leão. É coisa impura. Ele vai se alimentar primeiro. A Bíblia diz que ele vai andando e comendo. E depois chega diante dos pais e oferece para os pais também. Ou seja, ele se contamina e contamina os outros. Eita, Jeová, eu vou falar. Glória a Deus. Tem gente, irmão, que já está sujo e quer te sujar também. Eita, glória a Deus. Você lembra de Davi? Eita, Jeová. Você lembra? A Bíblia diz, 2 Samuel, capítulo de número 11. A Bíblia diz que Betseba estava tomando banho. Davi vai olhar uma mulher bonita. E a Bíblia diz que Davi vai dizer, quem é? Aí vai dizer, mulher de Urias, o Eteu. É casada, Davi. Só que Davi não quer saber se ela é casada. Aí a Bíblia diz que Davi fala, chama ela. Quando Betseba vem, a Bíblia diz que Betseba tinha acabado de se purificar do ciclo da sua menstruação. Então percebe-se que Davi, ele esperou Betseba cessar o ciclo menstrual. E quando seca o ciclo menstrual de Betseba, Davi chama ela e se deita com ela e a contamina. Agora, por que Davi não chamou ela quando ela estava no ciclo menstrual? Sabe por quê? Porque naquela época não era permitido se deitar com mulher no ciclo menstrual. Era considerado como impura. Então Davi esperou ela se purificar para poder chamar ela e se deitar com ela. Tá entendendo? Eita, Jeová. Glória a Deus. Tem gente que é igualzinho Davi. Tem gente que é igualzinho Sansão. Se contamina e contamina os outros. Eita, glória a Deus. Eu vou falar, Jeová. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Agora uma coisa que me chama a atenção, irmão. Para finalizar, para honra e glória ao Senhor. Um pouco adiante. Diz assim. Em Juízes capítulo de número 16. O versículo de número 20 diz assim. Então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse, consigo mesmo, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que ainda o Senhor havia se retirado dele. Olha que tremendo isso, irmão. A Bíblia diz que Sansão, ele vai se casar com outra mulher, com Dalila. Porque a outra mulher de Sansão, a filisteia, a Bíblia diz que ela foi queimada junto com o pai, porque os filisteus haviam matado. Aí a palavra do Senhor afirma que Sansão, ele vai encontrar uma outra mulher chamada Dalila. Só que para Dalila, ele vai revelar o segredo que ele tinha força dele. E a Bíblia diz que ele vai falar para Dalila, ó, meu cabelo nunca foi passado na navalha, porque eu sou nazireu, mas no dia que passar, eu serei como qualquer um outro homem. Então percebe-se que para Dalila, ele vai contar o segredo. E quando ele conta o segredo dele para Dalila, a Bíblia diz que Dalila, ela vai contar para os filisteus. E os filisteus vão vir até Sansão. Só que eu acho tremendo que Sansão vai dizer assim. Olha que tremendo, irmão. Ele vai dizer assim. Depois que ele conta o segredo, Dalila vai chamar os filisteus. Aí a Bíblia diz que Sansão, despertando do sono, disse consigo mesmo, eu vou sair como nas outras vezes, me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor havia deixado. Olha que tremendo, irmão. Sabe o que eu acho tremendo nisso? Percebe que quando o Espírito do Senhor estava com Sansão, Sansão vencia. Mas dessa vez ele não vai vencer. Por quê? Porque ele foi contar o segredo para Dalila. E a Bíblia diz que o Senhor havia se retirado dele. Aí percebe que Sansão vai ter derrota. Eita, Jeová. Agora sabe uma coisa que eu acho tremendo nisso? Percebe? Sansão só vencia com o Espírito de Deus. Quando Deus se retira dele, ele perde. Tá entendendo por que a gente só consegue vencer? A gente só vence se enchendo da presença do Senhor, se enchendo do Espírito Santo. Se você não se encher, você nunca vai conseguir vencer. Agora você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Sansão disse assim, ó.
Olha o que ele disse. Eu vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Então percebe, ele vai achar que dessa vez ele vai ser vitorioso. Só que ele não sabia que Deus tinha deixado ele. Eita Jeová, olha o que acontece quando Deus deixa você. Você não consegue vencer, é impossível. Se com Deus já é difícil, imagine sem Ele. Aleluia, Deus. Aí o que me chama a atenção é que Sansão não sabia que Deus tinha deixado ele. O Senhor havia se retirado dele. Por quê? Porque ele foi contar o segredo e não poderia contar o segredo dele. Ele foi revelar. Toma cuidado para que você conte o segredo da sua vida. Toma cuidado para que você abra a janela. Não é todo mundo que deve saber da sua vida. Não é todo mundo que você tem que ficar contando o segredo, rapaz. A Bíblia diz, Mateus capítulo 6, versículos número 6. Mas ao fechar a porta do teu quarto, olha se teu pai está em segredo. E o seu pai que vem em segredo o recompensará. Segredo é porta fechada, só com Deus. Por isso que a Bíblia diz, é melhor confiar no Senhor do que nos homens. Eita, glória a Deus. Só que Sansão foi contar o segredo para Dalila. E Dalila fez o quê? Contou para os filisteus. E os filisteus vieram e cortaram o cabelo de Sansão, furou os olhos de Sansão. Sansão sofreu. Agora por que ele sofreu? Porque ele foi contar o segredo, foi revelar o segredo que não era para ser revelado. Cuidado para que você conta. Porque nem todo mundo tem prazer em te ajudar. Tem gente que tem mais prazer em ouvir a tua desgraça e espalhar. Cuidado. É melhor contar para Deus, fecha o teu quarto. Ora, o teu pai está em segredo. E o seu pai que vem em segredo recompensará. Segredo é só para Deus, irmão. Cuidado para que você abra a janela da tua vida. Reflita nisso em nome de Jesus. Reflita nessa palavra que Deus fale contigo. Foi até aqui que Deus me deu. Que o Senhor falou no seu coração nessa palavra. Glória a Deus.